Bom, vamos continuando aqui. Na outra aula a gente falou sobre a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. E agora a gente vai continuar com as leis ponderais e nós vamos tratar da lei de Proust, ou lei das proporções constantes. Esse experimento, essa lei, ela foi desenvolvida mais ou menos na mesma época que Lavoisier, mas pelo cientista Joseph Louis Proust, que fazia alguns experimentos com gases, com materiais, reagentes, químicos e tudo mais. E ele, através de alguns experimentos, ele percebeu que existia uma certa proporção dos materiais com como que as reações ocorriam. Alguns materiais eles sempre reagiam de forma fixa. Uma quantidade de um formava uma quantidade de outro, sempre, independente do que ocorresse. Então, através dos seus experimentos, ele percebeu que uma determinada substância composta ela é formada por substâncias mais simples que são unidades da matéria. Então, por exemplo, ele fez experimentos com água. Lembrem que esse símbolo aqui do I significa passagem de corrente elétrica. Então, o que acontece? Ele fazia a água passar por uma corrente elétrica para formar gases hidrogênio e oxigênio, que é justamente a decomposição da água. Então, ele verificou experimentalmente que qualquer que seja a massa de água decomposta, ou seja, a massa de água que forma hidrogênio e oxigênio, as massas dos seus componentes formadores, ou seja, de hidrogênio e de oxigênio, obtidas, encontrava-se sempre na proporção 1 para 8. O que isso quer dizer? Veja só, digamos que eu tenha 4,5 gramas de água. Eu vou ter meio grama de hidrogênio, 4 de oxigênio. Se eu dividir aqui hidrogênio por oxigênio, eu vou ter a relação 1 para 8. Mesma coisa se eu aumentar a proporção aqui para 9 gramas. Eu vou ter 1 para 8. E aumentando ainda mais, eu vou ter 1 para 8. O que é que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu mostrar que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Essa, essa descrição ficou conhecida como a lei das proporções constantes ou lei de Proust. E a gente vai ver como aplicar a lei de Proust num exemplo aí. Vamos ver o seguinte. Com base na lei de Proust e na lei de Lavoisier, indique os valores das massas que substituem corretamente as letras A, B, C, D, E e F no quadro a seguir. Então nós temos a reação aqui de magnésio com oxigênio formando óxido de magnésio. E aí, aqui na primeira linha, a gente tem 24 gramas de magnésio reagem com 16 de oxigênio e formam 40. Então, lembrem da lei de Lavoisier que em uma reação química a massa das substâncias que reagem é igual à massa das substâncias que se formam. Ou seja, 24 mais 16 é 40. Então, ambos os lados têm 40 gramas. A gente tem que lembrar disso para conseguir encontrar o que a gente precisa aqui dos valores. E a gente vai precisar lembrar da lei de Proust especificamente, porque ela fala o seguinte. Deixa eu voltar aqui esse slide para vocês. Ó, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas em uma reação é fixa, invariável e constante. O que é que isso quer dizer? Que se nessa reação aqui 24 gramas de magnésio reage com 16 para formar 40, se a gente olhar aqui, eu aumentei a proporção de magnésio. Consequentemente, eu vou ter que aumentar na mesma forma a proporção de oxigênio e de óxido de magnésio. O que é que a gente vai fazer primeiro? Como é que a gente vai achar esses valores que a gente precisa? A gente está tratando de proporções. Então, lembrem lá da matemática, da parte de razões e proporções.
E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, deixa eu marcar aqui para vocês. Veja só, eu tenho aqui essa relação, ó, magnésio, oxigênio. Então eu posso representar isso desse jeito, ó. Magnésio e oxigênio. O que está faltando aqui? O A, certo? Que é o X aqui. Se eu resolver isso aí, ó, eu vou ter 24x, né, fazendo aqui os meios pelos extremos, igual a 768, que é a multiplicação disso aqui. Então, fazendo essa conta, eu vou ter 32. Notem, um detalhe. Aqui era 24, passou para 48. Aqui era 16, passou para 32. O que a gente pode perceber disso? A gente pode perceber que daqui para cá aumentou em 2 vezes. Né? Se a gente observar direitinho, houve um aumento de 2 vezes. Se aumentou daqui para cá em 2 e daqui para cá em 2, pela lei de Lavoisier, que diz que as substâncias que reagem, a massa das substâncias que reagem é igual à massa das substâncias que se formam, consequentemente a gente vai ter que aumentar em 2 vezes o valor de 40. E aí, 40 vezes 2, naturalmente vai dar 80. Né? Então, a gente pode fazer esse mesmo procedimento para encontrar a letra B. Agora vamos pegar a letra C aqui. Veja só. A letra C, vamos fazer o seguinte. Letra C ou letra D, tanto faz. Independente do que a gente pegar, a gente vai chegar no mesmo procedimento. Veja só. Vamos pegar aqui 16. Vejam que sempre eu vou pegar essa primeira linha porque é a linha que está completa, tem a reação com as massas adequadas do processo. Então, sempre vamos trabalhar primeiro com a primeira linha da tabela, certo? Então, vou pegar aqui o 16 e o 4, está aqui, ó. E vamos ver aqui o D, então. 40 e o D, que vai ser o nosso X aqui. Então, se a gente fizer o mesmo procedimento que eu fiz nesse caso aqui, eu vou ter então, fazendo o mesmo procedimento aqui do que eu fiz nessa segunda linha aqui, eu vou achar o valor de 10 aqui, ó. Ou seja, D equivale a 10. Se a gente perceber, 16 para 4, o que aconteceu? Diminuiu. Mas diminuiu em quanto? Né? Diminuiu em 4 vezes. Ou seja, se eu pegar aqui 16 e dividir por 4, eu vou ter a resposta aqui. Da mesma forma que, se na minha reação ocorrer uma diminuição de 4 vezes, ou seja, se eu dividir esse valor aqui por 4, esse valor também deverá ser dividido por 4. E eu terei aqui 10. Obviamente que se eu dividir esse por 4 e esse por 4, para eu achar a letra C, eu também vou ter que dividir por 4 para achar a letra C. Então, 24 dividido por 4 vai dar 6. E aí a gente vai ter a letra C, certo? Vamos agora para a próxima letra aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar na última linha, sempre lembrando, vamos comparar a primeira linha. Sempre vamos comparar a primeira linha. Então, veja só, vamos considerar que a primeira linha sempre vai ser um padrão que a gente vai usar, e aí a gente vai comparando ela com as demais. Então, se a gente comparar aqui o 24 com 360, obviamente a gente vai notar que houve um aumento aqui no valor. E aí, se houve um aumento, naturalmente a gente vai ter um fator de multiplicação, certo?
Então, vamos fazer essa relação aqui para achar a letra E. Então, a gente vai pegar aqui 24,360, como está aqui, e 16 e o nosso x, que é a letra E, e vamos fazer a mesma conta, e aí a gente vai achar o valor de 240, certo? Beleza, a gente achou 240. Agora, qual foi o fator que a gente usou para encontrar esse valor aí, 240? Vê só, se a gente multiplicar por 15, a gente vai achar esse 240 aqui. Como que a gente vai descobrir qual o fator? Ah, não sei qual o fator. Eu achei os 240 e agora vou ter que fazer as outras contas aqui para poder descobrir os outros números? Não, veja só. Aqui eu faço a primeira para achar esse valor aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, para achar o fator de conversão, o fator de multiplicação ou divisão. Veja, no caso aqui, na primeira e na segunda. Como fica fácil porque os números são menores, mas veja só, aumentou aqui em 2 vezes. Se o número de baixo é maior que o número de cima, na comparação aqui, você vai precisar multiplicar. E você vai multiplicar por quanto? Depende. Nesse caso aqui, aumentou em quantas vezes? 2. Então, você vai multiplicar por 2. Ou você pode fazer o seguinte, você vai dividir aqui o maior pelo menor e vai achar o fator. Por exemplo, divide 48 por 24, dá 2. Tá, dá 2, mas esse 2 vai ser multiplicado ou vai ser dividido? E aí é que vem a sacada, vê só. 48 dividido por 24, dá 2, ok. 48 é maior que 24, está embaixo. Então, para eu sair de 24 para 48, eu preciso multiplicar por 2. Se eu dividir 24 por 2, vai dar 12, não é 48. Mesma coisa aqui, ó. 16 foi para 4. Pega o maior, quem é o maior? 16. Divide pelo menor, que é 4. 16 dividido por 4, coincidentemente é 4. Mas, você vai fazer o quê? Multiplicar? Não, se você multiplicar 16 por 4, não vai dar 4. Se você dividir 16 por 4, dá 4. E aí aqui é o fator de dividir por 4. Aqui é a mesma coisa no azul, ó. De 24 para 360, o que aconteceu? Aumentou. Se você divide aqui 360 por 24, vai dar 15. E aí você vai usar o 15 para multiplicar ou para dividir. Se você dividir 24 por 15, vai dar um número pequeno. Mas se você multiplicar por 15, aí vai dar 360. Mesma coisa você vai fazer para os outros. Então lembra que você tem que usar a lei de Lavoisier para saber que a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. E você tem que usar a lei de Proust para conseguir descrever que as proporções elas não variam em uma reação química. Então veja, aqui eu tenho uma proporção que é constante nessa reação. Independente do quanto eu vou aumentar, a minha proporção vai ser obedecida. Eu sempre vou ter essas proporções de reagentes e produtos, certo? Então, basicamente, a gente faz esse procedimento, regra 3, e vai multiplicando e vai dividindo para a gente conseguir obter os valores que a gente precisa, certo? Dependendo, eu posso depois postar mais algum exercício dessa parte aqui, caso vocês ainda tenham dúvida, que aí, mas o ideal é que vocês pratiquem, quanto mais se praticar isso aqui, mais fácil vai ficar. É igual matemática, quanto mais prática, mais fácil. E basicamente é o seguinte, você vai pegar esse procedimento que eu fiz e vai repetir ele. E aí você vai descrevendo os processos. Pessoal, primeiro, a base é a primeira linha, a linha que está completa. Depois você vai comparar ela uma de cada vez. Primeira com a segunda. Faz a segunda. Está em verde aqui, ó. Está em verde. Depois, primeira linha com a terceira. Está em azul aqui, ó. Quer dizer, está em vermelho. Faz a terceira. Depois, primeira linha com a última. Sempre comparando de duas em duas. Nunca mais, senão dá errado. Ó, sempre fazendo essa comparação aqui, ó. Ó, 24, 48, 16, x, que é o que está faltando. Faz a regra de 3, acha. Sabe qual é o fator que está aumentando ou diminuindo? Usa o mesmo fator e acha a outra letra. Ou
dá ainda para fazer o seguinte, ó. Achou esse aqui? Pega esses dois, pega esse, e você vai ter aqui, ó, 1632, 40x. Faz a mesma coisa que fez aqui, acha o resultado, vai estar 80. Não tem erro também. Tem essas duas formas de fazer, ok? Então, por enquanto a gente para por aqui nas leis ponderais. Depois a gente vai ver a lei de Dalton e a lei de Gay-Lussac. Mas por enquanto a gente dá essa parada aqui, certo?